querida comunidade, eu quero lhe saudar com o Salmo de número 118, versículo 1, que assim nos diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este versículo nos convida a rendermos louvores e gratidão ao nosso Deus, pois Ele é bom. Ele é o nosso Pai, que cuida de nós em todos os momentos. Ele tem cuidado de toda a humanidade e conduzido o seu povo em todos os tempos. Só nele podemos encontrar a misericórdia que nos redime dos nossos pecados e o amor que nos conduz e fortalece na caminhada. Sim, nós nos reunimos como família cristã, não em nosso nome, mas em nome do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nestes últimos dias, nós temos visto muitas notícias, querendo ou não, abalam a nossa mente, abalam o nosso coração. Notícias que nos deixam preocupados diante das pessoas que não têm o alimento, diante de pessoas que estão doentes, diante de tanta dificuldade no nosso mundo. Sim, nós queremos, em uma só voz, clamar ao nosso Deus quando juntos cantamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. Trago como palavra de reflexão para o domingo de hoje, domingo de Ramos, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 1 a 11, que passo a leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo acharei presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E
E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui a palavra de nosso Senhor a partir do Evangelho de Mateus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Querida comunidade, hoje nós comemoramos como igreja cristã o Domingo de Ramos. E o texto lido, ele nos relata os acontecidos que hoje nós relembramos. Quando Jesus chega na cidade de Jerusalém e as pessoas colocam ramos à sua frente para que ele passe e gritam Hosana, elas não simplesmente o fazem sem sentido. Essa atitude acontece pois é Jesus em particular que vem em nome do Senhor. Já naquele tempo, o Salmo de número 118, do qual provém estas palavras, era interpretado como o Salmo messiânico, um salmo que falava do Messias. Quando, porém, vier o tão esperado Rei de Israel, o grande auxiliador, então o próprio Deus precisa ser invocado para o sucesso e como auxílio para Israel e seu rei. É o que significa a expressão Hosana, literalmente socorre ou salva, eu imploro. Não foi Jesus que pediu para ser aclamado pelo povo, mas ele aceita o título que lhe cabe. Pois o povo reconhece como rei, e para cumprir a profecia de Zacarias 9:9, Jesus entra na cidade sobre um jumentinho. Jesus entra montado em um jumentinho, pois novamente ele vai contra os costumes de sua época. O jumento era o animal que no Antigo Testamento carregava os reis, ao passo que no Império Romano os líderes eram carregados por cavalos. Ou seja, tudo que Jesus faz tem ligação direta com os profetas e com costumes antigos. Ele assim o faz para que o povo entenda quem ele é, o motivo das suas ações e principalmente que ele veio em humildade e paz. Um rei sobre um jumentinho, diante do qual é preciso não temer, é algo admirável. Jesus ofereceu ao seu povo e à cidade de Jerusalém um reinado assim. Ele cumpre a profecia de Isaías capítulo 40, verso 9, onde nos diz: Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. E todas as demais exclamações da Escritura que dizem ao povo de Deus: não temam. Não obstante, é justamente isso que o levará à morte. Mais uma vez, os discípulos de Jesus não compreenderam a sua ação de imediato, mas foram entendê-la algum tempo depois. Afinal, quantas coisas os acometiam? Com quanta preocupação eles haviam retornado para a Judéia? Pois acontecera o fato extraordinário na sepultura de Lázaro. Agora, eles estavam cientes da resolução ameaçadora do Sinédrio e, ao mesmo tempo, viam o entusiasmo que o povo dirigia a Jesus. E agora, essa atitude estranha de seu mestre montado sobre um jumentinho. Que significava tudo isso? Bem, o Evangelho nos permite acompanhar praticamente uma leitura bíblica dos discípulos após a Páscoa. O ressuscitado, Cristo, nos remeterá à Escritura. Então,
se deparam com Zacarias capítulo 9, verso 9, e descobrem que esta palavra se cumprirá com tanta precisão na entrada de Jesus, até mesmo por meio de sua própria ação. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram. E em nossas vidas, será que nós compreendemos tudo que Deus nos mostra? Tudo que Ele nos ensina? Ou parece que algumas coisas estão embaçadas, como que vistas por um espelho? Mais uma vez, Jesus nos convida a caminharmos com Ele. Nos convida a acolhermos Ele em nossos corações e, assim como os seus discípulos, deixar que o seu Espírito nos conduza. Nós sabemos que Jesus trilhou o seu caminho para a morte, mas também devemos lembrar que é um caminho para a ressurreição. Primeiro dele, depois nós. Temos com Jesus uma nova esperança para nós, para que ouvimos a palavra proclamada no dia de hoje, mas também para toda e qualquer pessoa em parte da criação. O que devemos nos perguntar é: estamos dispostos a dizer, como o Salmo 118, nos versículos 28 e 29, Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Talvez nos perguntemos: onde está a misericórdia de Deus? Onde está a boa ação de Deus ao seu povo? Ele revelou a sua misericórdia no humilde Israel, no menino nascido da Virgem Maria. Ele escondeu a sua maior dádiva naquele que é o menor entre as pessoas, a fim de que a sua dádiva pudesse ser reconhecida e recebida por todos. Que o nosso Deus, que excede todo o entendimento, nos faça perceber o quão grandioso e incondicional é o seu amor por nós e que Ele possa caminhar conosco a cada novo dia. Amém. Assim eu te convido a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, para que nós tenhamos um momento de oração. Bondoso e misericordioso Deus, gratos te somos, Senhor, pelo dom da vida, gratos te somos pelo teu amor e pelo teu cuidado por cada um de nós. Senhor, nós queremos interceder pelo nosso mundo como um todo, por toda a criação, te pedindo, Deus, que tu nos ensines a olhar mais para o próximo, a cuidar mais da criação, Senhor, que tu nos deste. Intercedemos por cada um dos países deste mundo, por cada uma das igrejas onde cristãos se encontram para partilhar da tua palavra. Bondoso Deus, ensina-nos a vivermos como o corpo de Cristo, lembrando também daqueles irmãos que pregam o Evangelho, Senhor, em lugares onde eles são perseguidos. Ensina-nos a orarmos também por eles. Ensina-nos, Senhor, a darmos força e amparo a eles através da nossa oração. Sim, Senhor, também intercedemos por pessoas que se encontram doentes, amadas, hospitalizadas e enlutadas. Que tua bondosa mão continue sendo amparo e conforto a todas essas pessoas. Intercedemos por aquelas pessoas que não têm um lar, por aquelas que passam fome. Assim, Senhor, nós te pedimos, se é da tua vontade e teu querer, ensina-nos e usa-nos a estendermos parte daquilo que nós temos, aqueles que talvez não tenham nada. Bondoso Deus, intercedemos também por aquelas pessoas que vêm às nossas mentes, aos nossos corações, pela nossa vida, as nossas famílias. E te pedimos que, segundo a tua vontade e o teu querer,
as nossas orações. Sim, Senhor, tudo mais entregamos aos teus cuidados, como teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim, pois, nós sigamos para mais uma semana sob a bênção de Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e lhe dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana a todos.